Essa pesquisa, Fabiola, ela foi divulgada 6 dias depois do início do pagamento do Auxílio Brasil, aquele Auxílio Brasil de vitaminado de R$ 600. Portanto, ela já capta o princípio dos efeitos dessa novidade, né? E nesse sentido, a pesquisa ela foi, a meu juízo, mais favorável para o Lula, porque o Lula aparece com 44%, o Bolsonaro com 32%, uma desvantagem é, de 12 pontos do Bolsonaro. Isso é menos do que os 18 pontos detectados pelo Datafolha no final de julho, é menos do que os mais de 20 pontos que o IPEC tinha detectado em dezembro, mas o salto que era esperado pelo Comitê da Reeleição, ele não veio na velocidade desejada. Ao contrário, o IPEC reforçou a solidez do Lula, embora ele esteja numa descendente e desce em conta-gotas. Então, num cenário de primeiro turno, somando ali todos os outros candidatos, nós vamos ter 9%. Significa dizer que, se a eleição fosse hoje, o Lula somaria 52%, estaria ali no limite da margem de erro para obter uma vitória no primeiro turno. Como nós temos esse movimento levemente ascendente do Bolsonaro e ainda na descendente do Lula também, uma descida suave, o mais provável é que, a menos que o Ciro Gomes derreta, o Ciro Gomes aparece com 6% nessa pesquisa, a menos que ele derreta, a hipótese mais provável é de uma definição em 2 turnos. Então, o Bolsonaro vai ter tempo aí para tentar virar esse jogo. Agora, é pouco tempo, são 47 dias só. Então, desde que o Instituto da Reeleição foi criado, ainda no governo Fernando Henrique, só um presidente ganhou no primeiro turno, que foi o próprio Fernando Henrique. Todos os outros obtiveram a reeleição no segundo turno. E nenhum chegou ao estágio da campanha, estágio atual, 47 dias antes da eleição, em condições tão precárias quanto as condições exibidas pelo Bolsonaro agora. Então, hoje, o Bolsonaro seria surrado aí no segundo turno, de 51% a 35%, ele perderia. O Lula, na virada de um turno para o outro, ele cresce 7 pontos, e o Bolsonaro ele sobe só 3 pontos. O IPEC avaliou também o desempenho do Bolsonaro como presidente e verificou que a aprovação dele como presidente é de 37%. Então, o pé direito do Bolsonaro é baixo. Por essa pesquisa, o potencial de crescimento dele seria de, no máximo, 5 pontos percentuais na passagem de um turno para o outro. Ele iria dos 32% que ele tem no primeiro turno para alguma coisa em torno dos 37%, que é a taxa de aprovação dele como presidente. Então, é um teto muito baixo. Então, o Bolsonaro tem trunfos ainda pela frente, a inflação está descendo, os benefícios sociais vão continuar sendo pagos, há empate técnico no Rio, mas impressiona essa vantagem do Lula em São Paulo, que é de 10 pontos. Em Minas Gerais, o Lula está ainda na frente, 13 pontos. Então, se o Bolsonaro não vira nessas praças, ele vai estar em apuros. Então, a menos que ocorra o imponderável, ele terá dificuldade de vencer. Ele precisa caprichar na campanha de destruição da imagem do Lula e na valorização desses efeitos positivos de que ele dispõe. E, ao contrário, ele fica falando de bobagem, de urna eletrônica, preparando confusão para o 7 de setembro. Então, ele dispersa demais o que ele tem de bom e acaba prejudicando a si próprio. Tá? Nessa terça vai ter o Datafolha, vamos ver como é que vem o Datafolha para a gente fazer uma comparação entre as duas pesquisas.